O vídeo de hoje, pessoal, vai ser bem interessante porque a gente testou mais de 10 jogos diferentes na nova televisão QNED 80 da LG e a gente vai mostrar para vocês quais foram os resultados, se vale ou não vale a pena estar comprando ela para jogar jogos de videogame. E além disso, ainda nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar para vocês algumas imagens comparativas, comparando a televisão QNED 80 aqui atrás com a televisão OLED C2 da LG, para a gente ter uma noção melhor em relação à qualidade de imagem da televisão QNED 80 da LG. E também vale a pena mencionar, pessoal, que muito possivelmente essa televisão aqui atrás, a QNED 80, vai ser bem procurada esse ano pelos jogadores de videogame, pois muito provavelmente ela vai ser a televisão mais barata ou uma das televisões mais baratas que ao mesmo tempo vai ter resolução 4K, suporte para uma taxa de atualização de 120 Hz, duas portas HDMI, suporte para VRR, FreeSync, suporte para HDR. Então provavelmente ela vai ser uma televisão bem procurada por conta dessa questão, e nesse vídeo de hoje aqui a gente vai ver direitinho se vale ou não vale a pena tá comprando ela. E aproveitando que eu comentei agora sobre o preço da televisão, vale dizer que pelo menos no momento em que eu tô gravando esse vídeo, a maioria das lojas, pelo menos no momento, tá cobrando uma faixa de preço nessa televisão entre R$ 4.200 a R$ 5.000, que é um preço que particularmente eu acho meio caro para a televisão aqui atrás, mas no nosso grupo de ofertas do WhatsApp e do Telegram, a televisão já apareceu por uma oferta abaixo dos R$ 3.900, que com certeza já é um preço bem mais interessante e atrativo. E se por acaso você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, Telegram, ele vai estar aqui embaixo no campo da descrição, é de graça para entrar, e diariamente lá a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparecer uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre vai avisar para vocês, e o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar e participar. Mas vamos começar então a analisar aqui a qualidade de imagem da televisão, que vai ser o principal ponto desse vídeo. Mas antes, lembrando, pessoal, que se vocês gostam desse tipo de vídeo, querem ver mais vídeos como esse aqui no canal, com outras televisões, não esqueçam de estar apoiando esse vídeo, pessoal, dando um gostei, deixando um comentário, também se inscrevendo no canal, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho para fazer e o apoio de vocês é super, ultra, mega importante, então contamos aí com o apoio de todos vocês. Em relação à qualidade da imagem, vamos começar aqui falando sobre a qualidade das cores da imagem da televisão, que com certeza é o ponto mais positivo dessa TV. As cores da imagem são incrivelmente boas e eu diria, inclusive, pessoal, que a televisão aqui atrás consegue competir em termos de cor, pelo menos, tranquilamente, inclusive com televisões mais caras. Então esse realmente é um ponto bem positivo para a televisão. E só para servir como referência e vocês terem uma ideia melhor em relação a essa questão das cores, a gente aqui do canal está testando a televisão OLED C2 também para jogos de videogame, e durante os nossos testes em vários jogos, especialmente se é um jogo mais colorido, com mais brilho, em vários momentos a televisão QNED 80 aqui atrás consegue uma qualidade de cor extremamente parecida com a televisão OLED C2 da LG. No caso do jogo Horizon Forbidden West, por exemplo, em relação às cores, as duas televisões davam uma qualidade pra gente extremamente parecida, como vocês conseguem ver nessa imagem. Na esquerda a gente tem a televisão QNED 80 e na direita a televisão OLED C2, e vocês podem ver como de fato as cores das duas televisões são bem parecidas. Entretanto, eu acho que é bom deixar bem claro que isso não significa que a televisão QNED 80 é uma televisão próxima ali em termos de qualidade com a televisão OLED C2. A televisão OLED C2 da LG é uma televisão que tem um contraste na imagem infinitamente melhor e superior. A grande questão é que nesses jogos mais coloridos, mais brilhantes, essa diferença de contraste acabava não fazendo tanto efeito assim, fazendo nesses casos com que as duas televisões tivessem uma qualidade de cor bem semelhante. Mas isso também não significa que qualquer jogo colorido as duas televisões vão ser muito parecidas. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, que também é uma imagem colorida, já dá para perceber uma diferença maior entre as duas televisões. Então nas cores, de fato, a televisão manda muito bem, mas o que dizer agora em relação ao nível de preto e também ao contraste da imagem da TV? Como a gente até já tinha comentado no vídeo passado, segundo o site da LG Brasil, essa televisão seria uma televisão com tecnologia de mini LED, que é uma tecnologia bem importante para melhorar o nível de preto e também melhorar a qualidade do contraste da televisão. Mas como a gente também já tinha adiantado no vídeo passado, testando a televisão aqui no ao vivo, fica bem claro que não se trata de uma televisão de mini LED, o que é uma pena, porque isso ajudaria aí bastante na qualidade geral de imagem da televisão. Apesar da televisão não ter o recurso de mini LED, que seria bem interessante se tivesse, a televisão possui um recurso de escurecimento local que também tem o mesmo objetivo, melhorar o nível de preto e também melhorar o nível de contraste da imagem da TV. O grande problema é que o recurso de escurecimento local que a LG decidiu aplicar nessa televisão é um dos
dos recursos de escurecimentos locais mais simples que existem, então na prática mesmo, acaba não ajudando tanto quanto poderia, e mesmo ela tendo o recurso de escurecimento local, ainda assim ela fica abaixo da média tanto em nível de preto quanto de contraste. Essa imagem que vocês estão vendo agora ilustra muito bem essa questão. Nessa imagem, o recurso de escurecimento local deveria estar iluminando apenas o canto esquerdo superior, que é onde tem o quadradinho ali que a televisão deveria estar reproduzindo pra gente. Mas em vez das luzes de LED da televisão estarem iluminando apenas o canto esquerdo superior, reparem que está iluminando de cima a baixo uma faixa na esquerda da televisão, mostrando que o recurso de escurecimento local da TV não é muito preciso como poderia ser. E para essa parte do vídeo aqui que eu estou falando sobre contraste, nível de preto da televisão, eu até sugiro que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão vendo esse vídeo, porque dessa forma fica mais fácil de vocês verificarem a real qualidade do nível de preto e de contraste da TV através desse vídeo. Mas de qualquer forma, pessoal, a gente também tem que ser justo com a televisão. O recurso de escurecimento local que eles aplicaram aqui é simples, podia ser melhor, sim, podia ser muito melhor, mas ainda assim é melhor ter esse recurso de escurecimento local, por mais simples do que seja, do que não ter nada, por exemplo. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, que a gente pegou de ilustração, reparem que quando a gente ativa o recurso de escurecimento local, a imagem de fato dá uma melhorada. Reparem ali, especialmente no canto direito da televisão, tanto em cima quanto embaixo, ali nas duas extremidades, que quando a gente ativa o recurso de escurecimento local, os vazamentos de luz da televisão diminuem muitíssimo, melhorando também o contraste da televisão nessas áreas. Mas isso também era algo que acabava variando muito de cena a cena. Se a gente mostrar essa mesma imagem para vocês que a gente ativou e desativou o recurso de escurecimento local, apesar de do lado direito na televisão a gente ter uma melhora de fato, no lado esquerdo, por exemplo, se vocês analisarem as duas bordas da televisão, a gente não teve qualquer melhora, então isso é algo que acabava variando bastante ali de cena a cena. E agora a gente também separou mais algumas imagens para vocês verem com mais precisão como é que é ali o nível de preto e o de contraste da TV. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, comparando novamente ali com a OLED C2, é bem fácil de ver a diferença, como a televisão QNED 80 da LG tem um nível de preto e um nível de contraste que fica bem atrás se comparado à televisão OLED C2 também da LG. E eu sei que algumas pessoas até podem achar meio injusto a gente estar comparando a televisão OLED C2, que é uma televisão muito mais cara, com a televisão QNED 80, mas a gente só está fazendo isso para ficar mais ilustrativo e mais fácil de vocês notarem como é que é a real qualidade de nível de preto e de contraste da televisão, da mesma forma que a gente também fez com as cores. Nas cores, por exemplo, a gente também mostrou uma imagem comparativa para mostrar como a televisão QNED de fato conseguia, em vários momentos, uma cor tão boa que se aproximava muitíssimo da OLED C2, e por isso a gente também está fazendo isso com o nível de preto e o nível de contraste, para vocês terem uma ideia melhor de como a QNED 80 se comporta. E sobre essa questão do contraste e do nível de preto, também vale a pena dizer que além da QNED 80 perder para a OLED C2, é bem provável que a QNED 80, pelo menos nessa questão de nível de preto e contraste, perca ali para a maioria das suas concorrentes do mercado. Essa outra imagem que a gente também separou para vocês também é bem legal para ver a diferença entre as duas televisões, onde a gente consegue ver claramente que a televisão OLED C2 tem uma imagem muito mais limpa, enquanto a televisão QNED 80 tem uma imagem ali mais acinzentada com pior contraste. E essa outra imagem que vocês estão vendo agora com o jogo Horizon Forbidden West, essa questão também fica bem visível, especialmente quando a televisão tem que reproduzir a cor preta próximo às bordas da televisão. Nesses momentos a gente consegue ver que as bordas ficam um pouco acinzentadas, mostrando mais uma vez como o recurso de escurecimento local poderia sim ser melhor aqui nessa TV. E também vale a pena dizer que nessas partes mais escuras, onde a televisão ficava com um contraste abaixo da média, nesses momentos o contraste da televisão também acabava afetando negativamente as cores da imagem. Entretanto, pessoal, tem uma coisa que eu acho bem importante de deixar bem claro aqui nesse vídeo, tá? O fato da televisão ter um contraste abaixo da média, por exemplo, não significa que qualquer jogo um pouco mais escuro que você for jogar, você vai ter ali uma qualidade ruim, tá? Não é isso. Nos meus testes eu testei vários jogos e em vários momentos, por mais que o jogo tivesse uma tonalidade mais escura, em vários momentos a televisão continuava com um bom contraste. Um exemplo disso, por exemplo, é jogando Homem-Aranha no clima de noite, ali no horário mais de noite, no clima do jogo, e mesmo assim, jogando Homem-Aranha, por exemplo, a televisão continuava mostrando uma boa qualidade de imagem,
com um bom contraste, mesmo num clima noturno. Também vale a pena dizer que mexendo nas configurações de imagem da televisão, vocês podem sim melhorar o nível de preto, tá? Se vocês, por exemplo, abaixarem o brilho da televisão para algo em torno de 40 a 20, por exemplo, o nível de preto da televisão melhora muitíssimo, como vocês conseguem ver nessa imagem. Percebam como abaixando o brilho da televisão, que no caso a gente abaixou para 20, o nível de preto da televisão de fato melhora muitíssimo. A grande questão é que quando você abaixa tanto assim o nível de preto, você acaba perdendo ali intensidade nas cores, especialmente se o jogo ali tiver uma tonalidade mais colorida. E também vale a pena dizer que na configuração padrão da televisão, ela já vem com um brilho em 100%, e na minha experiência pessoal, na maioria dos jogos que eu joguei, de fato eu preferi jogar com um brilho no 100% ou próximo disso, porque dessa forma a televisão, além de entregar boas cores pra gente, acabava entregando pra gente também uma qualidade de brilho e de HDR que eu diria bem ok para a faixa de preço da televisão. Só em jogos mais escuros, de fato, que eu sentia ali a necessidade de abaixar o brilho da televisão para melhorar o nível de preto. Isso não resolvia a questão, tá? Ficava longe de resolver a questão nos jogos mais escuros, mas ainda assim dava uma amenizada no problema. E ainda sobre essa questão de abaixar o brilho da televisão, também é importante deixar claro que no momento em que você começa a abaixar o brilho da televisão, apesar de você estar melhorando o nível de preto, você começa a escurecer demais regiões de sombra, prejudicando ali a sua visualização nessas regiões, como nessa imagem que vocês estão vendo agora. Reparem ali mais na esquerda da tela que quando a gente abaixa o brilho da televisão, a gente acaba perdendo detalhes nas regiões de sombra. Em relação ao ângulo de visão da televisão, nesse sentido a televisão faz um trabalho muito bom, provavelmente melhor que a concorrência, o que já era esperado de certa forma, afinal de contas a televisão utiliza um painel IPS que tem justamente como ponto forte ter ali um bom ângulo de visão. E sobre a uniformidade das cores da televisão, nesse sentido a televisão também mandou muito bem, gostei do resultado. E sobre o input lag e o tempo de resposta da televisão, a TV também mandou bem, não tive problemas em relação a isso. Então em relação à qualidade da imagem, a televisão manda muito bem nas cores, mas fica abaixo da média no nível de preto e também no contraste. Então a grande questão que você tem que decidir é se essa questão do nível de preto e do contraste é uma coisa que você vai se incomodar o suficiente para você estar ou não estar desistindo de comprar essa televisão. Afinal de contas, como a gente mencionou lá no começo do vídeo, provavelmente essa aqui vai ser a televisão mais barata ou uma das mais baratas, que vai ter aqueles principais recursos que os jogadores de videogame estão procurando, que como eu falei anteriormente, ali até a resolução 4K, junto com a taxa de atualização de 120 Hz, suporte para duas portas HDMI 2.1, suporte para HDR, VRR e FreeSync, por exemplo. Pessoalmente falando, eu acho uma pena que a LG ainda continue investindo dinheiro nesse tipo de recurso de escurecimento local, que apesar de ajudar, fica bem abaixo das expectativas. Se a gente comparar, por exemplo, com as televisões da Samsung, que há pelo menos 4 anos também utilizam recursos de escurecimento local, nas televisões da Samsung funcionam muito bem desde sempre, basicamente. Então essa era uma questão que eu gostaria de ver uma evolução aqui nas televisões da LG. Tudo bem que as televisões da Samsung que utilizam recurso de escurecimento local são geralmente televisões bem mais caras, então isso é algo que tem que ser levado em consideração também, mas o que eu queria não era exatamente que a LG fosse melhor do que a Samsung no recurso de escurecimento local, mas que pelo menos não ficasse tão distante nesse sentido, até porque as televisões da LG, como essa daqui, por exemplo, utilizam um painel IPS, e o painel IPS naturalmente já acaba ficando um pouco atrás no nível de preto e no nível de contraste. Então, no caso de televisões com painel IPS, até seria mais importante que o recurso de escurecimento local fosse ainda melhor, mas que infelizmente acaba não sendo o caso dessa TV. Eu sei que terminando o vídeo dessa forma pode parecer que a televisão é ruim para jogos de videogame, mas isso não é necessariamente verdade, tá pessoal? A minha questão aqui realmente é o fato da LG, ano após ano, continuar investindo no mesmo tipo de recurso de escurecimento local que a gente já reclamava em anos anteriores, mas ela acaba continuando a utilizar. Mas se a gente for analisar a televisão no contexto geral, eu tenho certeza que muitos jogadores vão sim ficar satisfeitos com a televisão. Afinal de contas, ela traz os principais recursos para os jogadores de videogame, ela também traz uma qualidade das cores que é muito boa, e como a gente mostrou naquela imagem comparativa anterior, às vezes isso ficava extremamente próximo da OLED C2, o que com certeza é um ponto bem positivo, e além disso ela deve ser a televisão mais barata ou uma das mais baratas
voltadas para os jogadores de videogame. Então, no contexto geral, apesar das minhas críticas na televisão aqui, que eu acho que são críticas super justas, ainda assim, a depender do que você está procurando, pode ser sim uma televisão que te agrade. E como eu mencionei no começo do vídeo, a maioria das lojas atualmente, pelo menos, está vendendo a televisão na faixa de preço a R$ 4.200 a R$ 5.000, que como eu também mencionei no começo do vídeo, para mim é um preço meio caro, mas como eu também falei para vocês no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, ela já apareceu inferior, por preços inferiores a R$ 3.900. Então, se você ainda não faz parte do grupo, o link vai estar aqui embaixo para vocês entrarem e participarem, porque diariamente a gente coloca promoções de vários produtos, especialmente de televisões, e com certeza vocês vão conseguir aproveitar alguma promoção muito boa se vocês ficarem acompanhando o grupo. E eu também, pessoal, queria destacar o fato e reforçar que esse vídeo aqui é um vídeo mais focado para jogos de videogame, tá? E por que é importante reforçar isso? Porque se esse vídeo aqui fosse mais voltado para filmes e séries, talvez o resultado fosse bem diferente. E quando eu digo bem diferente, talvez seja diferente para pior no caso da televisão QNED 80. Porque para jogos de videogame, a televisão traz ali os seus diferenciais, como a gente mencionou, tem a taxa de atualização de 120 Hz, HDMI 2.1, suporte para VRR. Então, para os jogadores de videogame, a televisão traz os seus diferenciais. Mas para filmes e séries, puxando aqui de cabeça, eu não consigo lembrar de nenhum grande diferencial. A televisão não tem Dolby Vision, não tem Dolby Atmos, o recurso de escurecimento local fica abaixo da média, então é algo que você tem ali que também levar em consideração se você vai utilizar essa televisão para ver filmes e séries. E como a gente viu no vídeo, a televisão acaba tendo um contraste que é abaixo da média, e para jogos de videogame, a depender do seu nível de exigência, talvez acabe não fazendo tanta diferença, porque a maioria dos jogos geralmente são mais coloridos, com mais cor, com mais brilho, o que acabava disfarçando bem a questão do contraste da televisão, como a gente viu, por exemplo, naquela imagem comparativa do Horizon Forbidden West, do lado da televisão OLED C2, e mesmo que você esteja jogando um jogo mais escuro, geralmente os jogos mais escuros tendem a ter ainda bastante brilho e bastante cores, o que acabava também ajudando a disfarçar o contraste da televisão. Obviamente que vai ter jogos ali de exceção que vão ser bem mais escuros, mas acabava sendo ali cenas de maior exceção. Entretanto, com filmes e séries, quando você está vendo um filme que é escuro, a cena vai ser escura, não vai ter aquele exagero de cores às vezes que tem com jogos de videogame. Então essa questão do contraste, eu acredito que talvez seja um peso maior para filmes e séries se comparado aí para jogos de videogame. Mas enfim, pessoal, se você chegou até esse final do vídeo, imagino que você tenha gostado ou pelo menos achado aqui minimamente interessante. Então, se vocês puderem dar um gostei nesse vídeo, a gente agradeceria muitíssimo mesmo. Dá bastante trabalho para fazer esse tipo de vídeo. E se vocês também puderem se inscrever no canal, se vocês são novos por aqui, ou deixar um feedback aqui embaixo no campo de comentários, falando se gostou, não gostou do vídeo, ou se vocês têm essa televisão, coloca a opinião de vocês aqui embaixo no campo de comentários para estar complementando esse vídeo e também para estar ajudando aí outros usuários que também podem estar na dúvida em relação a essa televisão. Então, de forma geral é isso. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e até a próxima!